Então é o seguinte, daqui a pouco eu trago o Vinícius e o Guilherme com os destaques de Atlético e Cruzeiro, mas eu queria já só dar uma pequena palavrinha rápida aqui sobre minhas impressões. Primeiro que nós nos habituamos a defender a questão do tempo, né? O tempo que é necessário para um treinador executar o seu trabalho, começar a demonstrar resultado e tal. Mas qual tempo é esse, né? Eis a questão. O Lisca, numa entrevista recente, o Lisca falou que 90 dias já dá para você impor um pouco daquilo que você deseja. Tudo bem, 90 dias. O Sampaoli, quando chegou aqui, lá vem ele de novo falar de Sampaoli. Calma, vocês vão entender. O Sampaoli, quando chegou aqui, no primeiro jogo do Sampaoli contra o Vila, lá em Nova Lima, já notava-se ali o dedo do Sampaoli. Qual é esse tempo? O futebol hoje, com o calendário maluco, quando se faz um investimento tão alto como fizeram no Atlético, o tempo é o mesmo. O tempo que o Cuca precisa para demonstrar resultado no trabalho dele no Atlético é o mesmo tempo que o professor Célio Costa precisa para apresentar resultado no Guarani? Não pode ser, né? Não pode ser. São coisas distintas, são investimentos distintos, são necessidades absolutamente divergentes, sabe? Você precisa agilizar o processo, porque você não tem tempo. Você não tem. O seu tempo, ele necessariamente é menor do que um time que está se preparando única e exclusivamente para o campeonato estadual, está com foco no estadual, daí você vai ter mais tempo, porque o campeonato, aliás, está com foco no campeonato brasileiro, e aí eu estou me referindo ao Cruzeiro. O tempo que o Felipe Conceição precisa é maior que o tempo que o Cuca precisa. Aliás, precisa não, necessita para demonstrar uma resposta, um resultado. Não dá para a gente colocar que 90 dias é o suficiente, precisa ser suficiente. Isso é a minha opinião. Eu não quero nem saber quem pensa diferente. Eu estou aqui fazendo uma reflexão. O CJ vai apresentar dele já. A Lohana, o Alê, o amigo de casa vai mandar as mensagens. Nós vamos, obviamente, aqui registrar as mensagens. Uns fazem com base no empirismo, outros fazem com base nos números, outros juntam as duas coisas, outros fazem de outra forma. Ou aí tem os nossos queridos estudiosos. A minha avaliação é que o tempo não pode ser igual. A cobrança, ela é relacionada com o investimento que foi feito. Mas não poderia ser assim, mas infelizmente é. E o que eu estou querendo dizer com isso? O Atlético, ele teve um problema, na minha opinião, de uns jogos para cá, que é da perda da evolução. O Atlético está evoluindo. Ontem pegou mais um adversário fraquíssimo, com apenas um jogo na temporada, e tomou piaba desse adversário. E se não é o Everson, tão criticado, mas o goleiro dos caras, nenhuma defesa, como por exemplo aquela no segundo tempo, quando o atacante cortou para a direita ali na frente do Hever e bateu no contrapé. Ele foi lá e fez uma grande defesa. O adversário fraquíssimo, com um jogo na temporada, e o Atlético com dificuldades. O Atlético, no primeiro tempo, assistindo o adversário jogar, num futebol modorrento, num futebol chato, num futebol lento, num futebol com pouquíssima inspiração. O Atlético não consegue marcar ninguém, nós estamos falando isso aqui há muito tempo. E eu não acho que o problema seja só treinador. Características de jogadores também eu acho que ajudam. Mas, desculpa, no caso de ontem, no caso do jogo contra o Boa, no jogo contra o Cruzeiro, aí eu acho que tem muito do treinador. Gosto do Cuca, respeito o Cuca, mas é necessário que a coisa mude. É um sério problema, o Atlético não consegue marcar quem se dispõe a jogar o mínimo. Qualquer adversário transita fácil da entrada da área, dentro da área do Atlético, sempre com uma marcação extremamente apática. Um futebol ontem pobre, até escrevi sobre isso lá no Twitter. Que enriqueceu um pouco a entrada do Zarate. Aliás, o Zarate, escrevi também no Twitter, né? Ele defende, ele ataca, ele faz gol, ele lava, passa, cozinha, faz tudo, mas é reserva. E o Zarate mostrou para o Cuca que o treinador ainda não queria ver, o Cuca não queria ver, porque não é possível
que desde a chegada do Cuca ele não tenha visto que o Zarate precisa ser titular. Não tem ninguém aqui colocando o Zarate num patamar que ele não tem merecimento. Não. Nós estamos falando que, baseado no futebol pobre que o Atlético tem e a necessidade de ter um jogador para fazer a função que o Zarate faz, ele não pode ser reserva desse time. Everson salvando mais uma derrota, sabe? A atuação do Everson ontem foi péssima para os críticos do Everson e excepcional para todo mundo ter noção, porque ficou escancarado, o jogo ruim de pouquíssimas ideias do Atlético e defensivamente o caos absoluto. É só... Existe alguns jogadores do Atlético, você não pode criticar. Um deles é o Hever. O Hever não tem condição, na minha avaliação, de ser titular do Atlético. O Atlético precisa de um zagueiro mais rápido. O Hever é muito lento. Podem reclamar à vontade. E você acha que o Igor Rabelo vai ser protegido? Não acho que o Atlético não tem o zagueiro que ele precisa. Mas vai no mercado de novo. Infelizmente, se contratou errado um monte de atacantes e nenhum resolve o problema. Se contratou meias e nenhum resolve o problema. Se trouxe o Tietê e não está resolvendo o problema está em quem foi buscar. Talvez tenha escolhido mal. Talvez tenha escolhido mal. O Atlético, além de jogar um futebol paupérrimo, que se limita a meter 60 cruzamentos para a área do adversário, que é fraquíssimo, tem um outro grande problema. É um time pouco físico. Ai, Everton, mas de novo a história? Sim, é um time pouco físico. Analisa jogador por jogador, vocês vão acabar me dando razão. E outra coisa, vou para fechar, CJ, desculpa. Nada. Eu vou aqui parafrasear Vitor Martins, que é um jornalista que eu respeito e gosto muito, Vitão. O que o Nacho deve estar sentindo com esse latifúndio de poucas ideias? Como é que o Nacho deve receber a orientação que vem do banco? Põe na área! A bola está no meio campo. Põe na área! A bola no meio campo. Põe na área! Bola no meio campo. Põe na área! Porra! E aí, se você elogia um outro jogador ou sistema, você está passando pano? Se você critica um outro jogador e o sistema, você está sendo radical e não quer dar tempo. Desculpa, qualquer treinador no lugar do Cuca teria ou estaria recebendo com essa queda de rendimento a mesma carga de críticas. CJ, perdão, se me alongo, não falo mais até às 10, nem para mexer. Não, nós precisamos da tua fala, garotinho, tem muito merchan. Everton, olha só. Eu prometo também não falar do jogo por agora, porque a discussão ainda vai render e nós vamos ter muitas participações. Tem o Alê, tem a Lohana, o torcedor tem que ter voz e vez aí também. É porque enquanto você falava aqui, eu abaixei a cabeça e fui fazendo algumas anotações nessa sua fala aí inicial sobre tempo de trabalho. Então, é uma pergunta, eu vou lendo aqui até os tópicos que eu fiz, uma pergunta que talvez nem o próprio Cuca saiba responder. Aliás, o treinador, o Lisca, disse 90 dias, ali os 3 meses de trabalho, para tentar dar uma equilibrada, implantar a ideia e o elenco absorver ali e tentar jogar do jeito que ele quer. São os 3 meses de experiência de qualquer empresa, quando você é contratado, aquele contrato experimental, tem os 3 meses para você ter um período de adaptação, para você chegar em uma cidade, para você chegar em um outro país. Então é um tempo ali de adaptação, não só de ideia de jogo, mas como também adaptação de vida, de rotina, e isso tudo faz parte. O jogador tem que entender, tem que adaptar, tem que concordar, o resultado tem que vir, porque o resultado vindo vai ter tranquilidade, menos pressão, e aí a adaptação pode ser até mais rápida. Quando você vê os resultados vindo, junto ali com o desempenho, você fala assim, esses caras entenderam rápido aí o que o Sampaoli, vamos pegar o do Sampaoli que você citou o nome dele, o jogo contra o Vila Nova, olha, os caras estão entendendo rápido qual é a ideia do Sampaoli. Tá. Eu acho que a cobrança e a evolução, ela tem que ser gradativa. Né? Hoje, por exemplo, a gente cobra mais do que cobrou contra o Boa. E cobra menos do que teria que cobrar contra o Atlético. Eu achei o resultado ontem péssimo. Eu ainda vou entrar no jogo, hein? Eu achei o resultado péssimo, porque o time é muito ruim, talvez não ganhe de ninguém no grupo. Se ganhar, vai ganhar dentro de casa. Não, futebol na teoria é uma coisa, gente, lá na prática ele vai escancarar e dar um tapa na minha cara, mas pelo futebol apresentado ontem,
e só para quem não sabe ainda, o Cerro Porteño venceu fora de casa o América, né? O Cerro Porteño já tem 3 pontos no grupo, venceu por 2-0 o América de Cali, próximo adversário do Atlético. Então, o problema do torcedor do Atlético, e vendo esse time, Everton, é que alguns pontos ou algumas peças desse time independem do tempo. Aí se o Cuca tiver 3 meses, 1 ano ou 7 jogos, nota-se uma zaga lenta sem o Cuca, com o Cuca, e se ele ficar ou não, a zaga é lenta. Um meio-campo que não dá um combate necessário. Há um desequilíbrio, você acabou de escancarar as peças. Você disse, o Atlético não tem um zagueiro que necessita, mas ele chega lá na parte ofensiva, ele tem Vargas, Marrone, Sacha, Tardelli, aí para os lados Savarino, Savinho, Hulk, Keno, nossa senhora, muita opção, ir para a zaga, aí já complicou um pouco, e para o volante, já aí machucou, aí já complicou. Então esse desequilíbrio de peças e de talentos e de igualdade técnica, isso promove um desequilíbrio no time. Aí para passar para os nossos amigos, para que eu entre no jogo só no próximo bloco, o Atlético não pode jogar uma Copa Libertadores como entrou no jogo de ontem. Panda, frouxo, disperso, desconcentrado, sem intensidade, achando que vai fazer o gol a hora que quer e tomando aquele gol do jeito que tomou. Num erro de saída de bola pelo meio, onde um jogador grande, desengonçado, bonecão de posto, camisa número 2 lá, até para fazer justiça, o Martínez, pega a bola, passa pelo Alan como se não existisse volante, passa pelo Guga como se tivesse um corredor, entra na zaga, o zagueiro não dá o combate e ele dá um tapa com qualidade no canto esquerdo do goleiro Everson. Fácil, é fácil. O Atlético tem uma dificuldade de entrar na zaga do time do adversário e o time adversário tem uma facilidade para chegar no ataque na defesa do Atlético. Jogam 2 jogadores do time adversário contra 4 defensores. 5 defensores do Atlético. Eles têm tempo de parar, dominar, e aí um terceiro, um quarto, um quinto atacante chegarem, porque não dão combate, não morde. É um time que não morde, dá espaço. Então aí para entrar no jogo, eu só estava querendo nessa sua resenha, porque a cobrança, ela tem que existir. Aí, para mim, muro pichado e hashtag ainda não. Porque se eu falei isso com 6 jogos, eu tenho que manter coerência com 7. Mas eu tenho que ver uma evolução do 6º para o 7º, agora do 7º para o 8º, mesmo sendo um jogo de Campeonato Mineiro com um time alternativo, e ainda mais numa terça-feira com obrigação, não gosto dessa palavra no futebol, não. Atlético tem obrigação de fazer 6 pontos, se quiser manter vivo na Libertadores, amigos. Everton, então, antes até da gente entrar no jogo propriamente, então, a gente começa essa resenha falando de algumas questões extra, né? E uma estreia, óbvio, que frustra o torcedor. Pelo tom da entrevista coletiva do Cuquinha, frustrou a comissão técnica. Nós tivemos apenas a palavra do Zaratio, né? O Zaratio foi bem polido assim, na coletiva, também não foi muito exigido em relação às perguntas. Então, mas pelo tom da coletiva de imprensa do Cuquinha, um resultado que frustra também a própria comissão técnica. E isso é curioso, porque o Cuquinha disse uma coisa ontem, que se é uma coletiva de imprensa que a gente tem a condição de interagir, de voltar e poder fazer mais uma pergunta, de poder fazer uma pergunta em cima da fala do treinador, porque isso acontece muito nas coletivas e agora, por esse motivo de pandemia, como as coletivas estão sendo feitas, isso não acontece mais, uma fala me chamou muita atenção e eu tenho certeza que ela seria repercutida dentro de uma coletiva normal, que o Cuquinha faz a análise dele e ele diz que estão tristes, né, e que a quantidade de bolas levantadas dentro da área não é algo que eles treinam, que foi uma circunstância de jogo. E foram 60 bolas cruzadas dentro da área. Posso só acrescentar o seu comentário, Lohana? Diga. Para servir de subsídio para você, a plataforma SofaScore fez um levantamento e desde 2016 é o recorde de cruzamentos para a área.
Nos últimos 270 jogos registrados pelo SofaScore, ontem foi o jogo em que o Atlético levantou mais bolas para a área desde 2016. Desculpa. Sim, e dentro dessa fala do Cuquinha, o que me fez ficar reflexiva ontem, Everton, e com certeza dentro de uma coletiva normal isso seria repercutido, é o seguinte: se não é treinado para jogar dessa maneira, o que está acontecendo então que a gente entende circunstância de jogo como algo que vai acontecendo no decorrer da partida? Às vezes você chega ali, você encontra um adversário bem mais compactado do que você imaginava, bem melhor defensivamente, talvez, do que você tenha se preparado, e aí as coisas vão acontecendo. Mas a gente vem notando que essa vem sendo uma toada do Atlético, e não só no jogo contra o Laguaira ontem, mas até em jogos anteriores ao jogo da estreia da Libertadores. Então eu achei a fala um pouco estranha, sendo muito sincera com você. Nós ficamos tristes, bola para frente, a gente não queria ter cruzado esse tanto de bola dentro da área, a gente não treina isso. E eu fiquei me perguntando, então qual que é a questão hoje? Os jogadores não estão fazendo o que é treinado? Porque você entende, não sei o que vocês pensam. Vocês concordam comigo que se a comissão técnica chega e diz que aquilo que foi apresentado não é o que foi treinado, então qual que é o problema? É só circunstância de jogo? Eu acho raso dizer que aquilo aconteceu apenas e por conta de uma circunstância de jogo do adversário. A gente tinha trazido ontem aqui algumas questões sobre o Laguaira, sobre a maneira de jogar. Até quero agradecer muitas pessoas que me mandaram mensagem sobre a análise do Laguaira, muita gente falando comigo no Instagram, no Twitter agora também. O gol saiu ali daquele lado esquerdo, né, de ataque deles, que eu tinha comentado, né, começa por ali, a bola sobra, alguém tira da área, a bola sobra para o Martínez, e ele tem toda a liberdade, até um pouco assustadora, né, pelo porte dele, porque é zagueiro, não é um jogador de habilidade para conduzir a bola da maneira que conduziu. E a gente tinha trazido algumas questões sobre o Laguaira, e posso te dizer, Everton, que pelo jogo que eu vi no campeonato venezuelano, o Laguaira se comportou defensivamente muito melhor do que eu esperava, muito mais compacto, até porque o Aragua, que foi o adversário que a gente analisou, ele exigiu muito menos do Laguaira que o Atlético, que tem mais qualidade para isso. Então, até para eu passar para o Ale e para a gente poder movimentar esse debate, eu achei estranho essa fala, achei sim, acho que numa coletiva normal a gente teria repercutido mais em cima disso. E te digo o seguinte, Everton, o Cuca está pressionado. Com 7 jogos, ele está pressionado. Isso é um fato. Não sou eu que estou pressionando, né? Ele está pressionado. A gente sente por todas as reclamações e por todas as ponderações que estão sendo feitas em relação ao trabalho dele, e se intensificou do clássico para cá. Então, de 3 jogos para cá. Então, isso é um fato. Só que eu quero fazer 2 ressalvas. Ontem eu estava conversando com o Grice enquanto o jogo estava rolando, e eu comentei com ele assim, Grice, o 1 contra 1, comentei isso com o Cabido também, o 1 contra 1 do Keno morreu. Ano passado a gente chegava aqui, e na maioria das análises dos jogos, aí sobre até o comando do Sampaoli, a gente destacava sempre o Keno, e o Keno partindo para cima, o Keno driblando. O 1 contra 1 do Keno morreu. E hoje, Everton, eu não tenho capacidade mesmo de te dizer se isso acontece, até que ponto, quantos por cento isso é o treinador e quantos por cento isso é o jogador também. Então, o Cuca está pressionado? Está. Mas eu creio que a pressão em cima do Cuca, ela está enorme se proporcionalmente falarmos sobre a pressão de jogadores que não vêm bem. O Cuca está sendo cobrado, muito cobrado, está no centro das cobranças, e creio eu que alguns jogadores estão devendo, e a cobrança está sendo muito menor aos jogadores do que ao treinador. Te digo e repito mais uma vez, dei um exemplo do Keno, não estou pegando o Keno para Cristo, não. Só estou dando um exemplo de um jogador. E eu não sei até que ponto é a questão do técnico ou do próprio jogador. Eu ontem tive uma sensação, Everton, que jogadas que ano passado o Keno optaria para ir para cima do defensor, ontem ele preferiu cruzar. É treinador ou é o jogador? Eu, Lohan, creio até que seja mais a ideia de jogo.
Mas aí o que eu estou querendo levantar aqui é isso, até que ponto o Cuca está no centro das cobranças e como elas vão respingar também na responsabilidade de cada um dos 11 que entram em campo. O argumento do Cuquinha na coletiva, ele cai por terra a partir do momento que o microfone na transmissão capta ele dizendo põe na área. Então não dá para dar crédito ao Cuquinha, porque quando ele teve a oportunidade de orientar, de instruir, ele mandou o põe na área. Então desculpa, Cuquinha, mas você mesmo se entregou ontem. Ale, desculpa. Ele esqueceu que tinha um microfone ali, que não tinha torcida, que dava para ouvir ele falando põe na área. Sinceramente, gente, um time que tem jogadores no nível de Guilherme Arana, de Nátio Fernandes, de Savarino, não pode fazer 60 cruzamentos na área. Ah, mas o time do Sampaoli também fazia. Gente, cruzamento na área é uma circunstância de jogo, sim, quando o time tá muito fechado. É um recurso, né? Exatamente. Quando o adversário tá muito fechado, você busca realmente ali ir pro fundo ali, tentar uma bola na área, tentar buscar ali o jogo aéreo, isso é normal. Mas desde o primeiro tempo, você meter bola na área, sabe, 60 vezes e com o treinador na beira do campo gritando bota na área, sinceramente, gente, é muita pobreza para um time do nível técnico que tem o Atlético, porque não me venham falar que o elenco do Atlético é ruim, que precisa de um centroavante metedor de gol enfiado dentro da área. Pelo amor de Deus, gente. Você vai ficar levantando bola na área para um time que tem a qualidade técnica que tem o Atlético. Não dá, sinceramente. O Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Não me venham falar que não tem, que o elenco é uma merda, que tem que mandar todo mundo embora, porque não é, sabe? A culpa é de quem treina e de quem destruiu um padrão que o Atlético tinha. O Atlético sabia jogar. Se dava resultado ou não, aí vai entrar em gosto, vai entrar em outras questões aí. Mas tinha uma ideia de jogo, tinha um padrão, tinha tudo certinho ali. Veio aí a nova comissão técnica e assim como o próprio auxiliar Eudes Pedro falou no Twitter para um torcedor, o que esse time ganhou que a gente não tem que mudar? Se for baseado nisso aí, esse time que ficar levantando 60 bolas na área também não vai ganhar nada não, Eudes. Desculpa, tá? Tá no seu Twitter lá, você respondeu para um torcedor que te questionou a falta de padrão do Atlético depois da chegada de vocês. E você respondeu justamente isso. O que esse time ganhou que a gente não pode mudar a questão de jogo? 60 bolas na área, meu amigo, você não vai ganhar mesmo. A não ser que você tenha o Léo Silva enfiado lá, o Hever, o Igor Rabelo, 15 caras enfiados lá de 2 metros de altura para ficar tentando meter bola pra dentro. Sinceramente, é muita pobreza. E o Atlético tem que... O Atlético não. O Cuca, o Cuquinha, o Eudes, seja lá quem for, tem que ser cobrado sim. Tem que ser muito cobrado, porque o Atlético involui, sabe? Ele não mostra nenhuma evolução. Aí você vai falar por causa do resultado do Clássico. Não é por causa do resultado, é por causa do comportamento em campo. O Atlético não jogou nada contra o Cruzeiro, não jogou nada contra o Boa. Aliás, ganhou com um pênalti inventado no último minuto, não foi pênalti. O Atlético ganhou ali 3 pontos com um pênalti inventado que não jogou absolutamente nada. E ontem também não jogou absolutamente nada. No primeiro tempo, no segundo melhorou um pouquinho, porque o Laguaira também, né, segurou ali, foi lá pra trás, segurou todo mundo e a tendência é ser realmente ir pro ataque. Sinceramente, eu não sei mais quanto tempo eu vou pedir, eu não sei mais, sinceramente, se tem alguma chance de evoluir nas mãos aí do milagreiro de 2013, porque a sensação era só o Cuca voltar, tudo vai voltar a ser como 2013, né? Então o negócio... Sinceramente, depois do jogo de ontem, é preocupante. É preocupante o futuro aí do Atlético na Libertadores, nessa sequência aí. Porque chega domingo, mete 3 no Atlético, aí vai falar, aí, ó. Porque, sinceramente, foi o próprio Cuca que falou que em 10 dias esse time estaria voando. A gente viu ontem como que tava voando, né? Voou bola na área, 60 vezes. O Cuca ficou refém das palavras dele. Ele não tinha dimensão. Acho que depois de uma pressão pós-clássico, e aí você está no nervosismo, ao levantar o que em 10 dias você vai ver mudança, ele ficou refém dessa frase, que ele mesmo jogou ao vento. Agora, Ale, tá bom,
eu entendi a sua discussão. É aquela... Acho que o Rodrigo Carneiro que falava, ou que fala, ou pelo menos a mim falou muitas vezes, tá assim, CJ, você trouxe o problema. Tá, está aqui o problema. E a solução? Então, beleza, Ale, nós acabamos de escancarar o problema do Atlético. 7 jogos é para cobrar. Ok, é para cobrar. E qual é a solução, amigo? Então você engrossa a hashtag Fora Cuca, você picha o muro lá do pseudo estádio, ainda não pronto, né, lá das construções, você picha o muro lá e você lança a hashtag Fora Cuca no Twitter. Essa é a solução? Trouxemos o problema. Agora vamos trazer a solução. Para mim não é, mas qual é a solução? Não, o Cuca tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado por uma evolução do time. Mantido. O time tá com 3 jogos jogando cada vez pior. Isso é culpa de quem? É culpa do Guilherme Arana? É culpa do Savarino? É culpa do Nátio Fernandes? Não é. Esses caras não, sabe, eles têm uma sequência de ordens pra seguir, sabe? Não tem como. O Guilherme o jogador Arana tem a parcela dele também, né, Ale? É isso que eu tô falando. O jogador Vargas tem que ter um cuidado aí, com isso aí também. Só um cuidado. Eles têm a parcela, mas é culpa... Você acha que é culpa realmente desses caras? Você acha que é culpa dos jogadores? É porque eu acho que culpa talvez seja uma palavra que é até difícil pra gente usar pro treinador. Culpa. Eu acho que essa que é a grande questão assim, que a gente está abordando aqui. São 7 jogos apenas, no qual a gente não vê evolução de fato, mas a gente tem aqui, a gente segue uma lógica. Nós aqui no programa, quase todos nós seguimos uma lógica do tempo. Então, se a gente segue essa lógica do tempo, 7 jogos é pouco para a gente cravar uma situação já definida. Quando você piora a cada jogo, não, sinceramente. Então, vou chegar aí. Esse time do Atlético pode evoluir na mão do Cuca com mais jogos? Pode. Nesse momento em que... A partir de quando? Pois é, será? Não, eu já não começo faço a ter ideia. dúvida. Eu começo a ter dúvida, sinceramente. Eu não faço ideia. Mas aí, só para poder conversar. Esse time pode. Pode. A gente vê essa condição hoje? Não. Depois dessa fala do Cuquinha, principalmente, eu vou usar um termo que é muito antigo, ele é muito engraçado, eu fiquei ressabiada, depois dessa fala do Cuquinha especificamente, porque foi o que vocês citaram bem, capta um pedido dele, uma orientação dele, e ele chega na coletiva e fala que não pediram, que não esperavam isso, grupo, que não treinam isso. Na minha cabeça, tá, gente? Se eu tiver errada aí, todo mundo aqui para debater, mas na minha análise, ele jogou tudo nos caras. Na minha. Quando você chega e fala assim, mas foi uma circunstância do jogo. Circunstância do jogo é algo que você começa a fazer no decorrer. Dos 30 minutos para frente, começou a lançar a bola na área porque viu que estava difícil. No segundo tempo já voltou lançando bola na área porque o primeiro tentou jogar e não conseguiu. Não foi isso que aconteceu. Já estava jogando bola na área desde o início. Então, isso para mim não é circunstância de jogo. Como não é circunstância de jogo, por exemplo, no dia que eu critiquei, assim, né? No dia que eu falei aqui, algumas pessoas discordaram de mim, a mudança no intervalo, que eu comentei que, com qual outro adversário vocês conseguem ver o Cuca tendo a oportunidade de, no intervalo, olhar para o vestiário e dizer, eu vou tirar um zagueiro, aí qualquer coisa o Alan volta ali e faz a função e vou colocar mais um atacante lá na frente. A função diz, melhorar a saída de bola de um adversário como o Boa, que estava entregando a bola para o Atlético, você vai melhorar a saída de bola de um time que está te dando a bola? Aí falaram comigo assim, é circunstância de jogo. Circunstância de jogo é 30 minutos, 35, como foi, por exemplo, a do Igor Rabelo lá, né? Saiu do banco, foi a circunstância ali, queria empatar, não queria perder, colocou lá. É mais circunstância de jogo do que aquele dia, entendeu? Circunstância de jogo, gente, é quando já tá tudo acontecendo ali, de repente você, na reta final, você desfaz tudo que você tentou fazer e começa a ir por essa opção que, digamos assim, é a mais fácil. Agora, não foi o que aconteceu ontem, não. Dizer que bola na área foi circunstância de jogo, não foi não, porque desde o início do jogo já estava acontecendo. Lohane, foi muito mais proposta, sim, do que circunstância de jogo. A parcela dos jogadores, quando alguém questiona, mas tem a parcela dos jogadores. Aí tá. Tem. Por desinteresse ou por incapacidade?
Então, a parcela dos jogadores, a qualidade do que o jogador pode apresentar, passa pelo desinteresse nas ideias ou pela incapacidade do elenco? Eu prefiro acreditar que nenhum dos dois. Eu vou dizer por quê. Quando há uma evolução, outra palavra aí, quando há uma evolução, ao invés de incapacidade. Quando há uma evolução, como a gente citou várias vezes, eu citei, eu acho que o CJ já citou e tantas outras pessoas citam, do tal primeiro jogo do São Paulo contra o Vila Nova aqui em Nova Lima, que lá ali já notava-se ali algo do trabalho do São Paulo. E logo depois disso, entrevistamos vários jogadores que falaram, é impressionante realmente. As ideias entram muito rápido. E ele nem falava português. Palavras de jogadores, né? Pois é. E o problema então, é que ele quando evolui, a gente chega aqui e enaltece o trabalho do treinador. Isso acontece no São Paulo com o Crespo, com o Abel Ferreira no Palmeiras, Cudê no Inter. O próprio Cudê lá no Inter. Aí, quando cai a qualidade do futebol, eu vou e empurro para os jogadores. Como o Cuquinha fez ontem na coletiva. É o primeiro passo para você começar a perder elenco. Quando você pega e diz, não, mas isso não é treinado. Meu filho, você acabou de gritar, põe na área. Como é que você vai para a coletiva depois? Aliás, me chamou a atenção o Cuquinha. O Cuquinha não é o treinador do Atlético. Eu estou cansado de saber. Mas me chamou muita atenção, além do põe na área, o tempo inteiro. Vamos lá! Vamos! É só isso. Porque se ele é auxiliar, e se ele está, pelo menos é o que me pareceu, em comunicação com o treinador, é só isso. Vamos, e põe na área. Aí depois eu vou para a coletiva, não explico nada, e ainda digo que, não, isso não foi uma determinação do treinador. Os jogadores é que tomaram a decisão, ou seja, a famosa tomada de decisão que é muleta para treinador. Quando o seu trabalho não aparece, você não consegue introduzir o seu trabalho. Eu falei isso numa discussão no Arena aqui. Isso virou uma muleta agora de treinador. Porque a tomada de decisão... Tomada de decisão é o cacete. Tomada de decisão é organizar o time, é tomar a decisão correta de organizar o time. Qual a solução para resolver? Impor ideias, colocar ideias ali, não mudar radicalmente as que já estavam pré-estabelecidas. Porque quando você mexer em peças que não funcionam. Se você vai mudar radicalmente, você vai sofrer por isso. E a escolha foi sua de mudar radicalmente. Porque você tem... Agora, se você disser, a culpa é de quem? A culpa é de quem trouxe. Não que ele não tivesse condição de ser treinador. É porque, pela urgência da resposta, você precisava, no mínimo, ter um treinador com ideias um pouco convergentes. E optaram pelo Cuca, né, usando do famoso sebastianismo, que tantas vezes é lembrado pelo Alê. E agora, vão ter tempo? A cobrança, senhores e senhoras, será pesada, porque o investimento foi pesado. É uma questão óbvia. Você trabalhar numa empresa pequena, de fundo de quintal, embora tantas empresas funcionem em fundos de quintais aí muito bem, e depois você ir para uma grande organização, se você vai, o nível de cobrança é outro. É outro padrão. Mas uma vez eu fui convidado para narrar um jogo na Band aberta, foi o único jogo que eu narrei na Band aberta, eu fui mal pra caceta, não voltei mais para narrar, porque a pressão é grande, você não pode falhar. Ai, nossa, mas os chefes poderiam me dar, mas não tem dessa. Você vai lá e você falhou, você não volta. Tá. Então, a mesma pergunta que eu fiz para a Lê, eu faço para você. Estamos aqui escancarando os problemas, e nem discordo. A gente já estourou o tempo aqui, vou deixar essa resenha até para o próximo bloco, mas fica a pergunta aqui, então. E a solução? CJ, ninguém aqui trouxe o Cuca, ninguém aqui investiu nesse elenco, não. Não sei, Ale, mas nós estamos colocando na mesa as nossas opiniões. A solução tem que dar tem que ser tomada pela direção. Que trouxe. Mas é óbvio. Sabe, que baseia-se numa emoção, num sebastianismo de achar que tudo vai voltar a ser como era em 2013. Daqui a pouco pinta o Donizete e o Guilherme de volta aí, o Dátulo, sabe? Porque acha que tudo que funcionou um dia vai funcionar de novo. Sabe? Não Ale, é eu assim. concordo, mas aí vai ficar fácil, pelo menos na minha humilde opinião, eu tacar uma pedra e tentar não achar alguma solução, e não que seja certa. Gente não vai conseguir achar uma solução, né? Mas aí qual que é a sua opinião?
a minha opinião, eu emitir a minha opinião, eu não estou dando uma solução. Eu apenas escancaro o que eu acho. Agora, se eu escancarar aqui só, é ruim, é fraco, troca, hashtag, fora, vai embora. Tá bom, filho. E aí? Então é o quê? É trazer um treinador agora? Não. É dar tempo a esse treinador. Não, CJ, é impor boas ideias, é organizar o time, é dar treino, é parar de dar rachão, exatamente. É dar treino, é colocar, é não tirar o máximo de ideias, então é manter o mexer o mínimo, mas organizar o time. Essa pica é do Cuca. Então ela não é minha, ela não é sua, ela não é da Lohana. Entendeu? Essa pica é do Cuca. Agora, uma coisa que precisa ser dita é que o Cuca é que vai precisar organizar, porque é ele que conseguiu desorganizar. Então essa pica é dele. Ai, mas a imprensa... Não! Todo mundo sabe que a cobrança seria pesada, porque o investimento foi pesado. Isso vale para o Atlético ou qualquer outro time que passe pela mesma questão. E outra coisa, eu perguntei no início do programa, qual é o tempo necessário? 90 dias? Se em 90 dias a coisa continuar como está, o Atlético estará fora da Copa Libertadores.